Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou o Fábio Carneiro. Vamos fazer mais um vídeo de Slackware aqui, né? Se você achou que depois da instalação do grupo tinha dado pau, você se enganou, tô aqui de volta, tá? Uma coisa que eu notei muito no decorrer desse ano é que aumentou muito o interesse nas pessoas em usarem o Current, mas também aumentou muito a questão de dúvidas. E são dúvidas naturais, porque quando você está acostumado com, vamos dizer assim, uma imagem popular de algo e você começa simplesmente a ter interesse por uma imagem diferente sobre a mesma situação, você acaba tendo um pouco de dúvida. Então, por exemplo, qual que é a maior fama do Slackware? Ele é ser estável e não quebrar. Essa, sem dúvida, eu acho que é o epicentro de toda a fama do Slackware. Mas o Courage, por receber atualizações constantemente, ele deixa entender ou deixa uma sensação de que ele é completamente o oposto, onde você vai ter um sistema instável, tá? Só que a estabilidade ela tende a depender de diversos fatores, tá? Eu vou citar alguns, não todos, mas eu vou citar mais focado na questão do current aqui. Eu vou passar a limpo o máximo de dúvidas que eu puder aqui nesse vídeo, tá? Então, por exemplo, o primeiro fator que quebra a estabilidade do sistema é você ficar manipulando arquivos que você não tem conhecimento a nível técnico suficiente para você manipular ele e saber o que você está fazendo, saber o que você pode fazer que vai dar problema ou o que você pode fazer e não vai dar problema. Você ter conhecimento para discernir esses dois pontos é extremamente importante para você manter o sistema estável. Uma outra questão que prejudica muito a estabilidade do seu sistema, ele ficar um período de tempo muito longo sem você fazer uma atualização. Quando você atualiza o seu sistema, você não está colocando ele em risco porque você está recebendo uma versão nova. Você está possibilitando que ele fique ainda mais seguro, porque todos os pacotes eles são sujeitos a terem, vamos dizer assim, abrirem portas para invasões, darem oportunidade para conflitos de informação ou simplesmente o pacote deixar de funcionar por qualquer razão que seja. Tá? Então, quando você recebe uma atualização, dentro daquela atualização pode existir, como posso dizer, melhorias, né? Aprimoramentos, renovação, entre outros fatores que vão trazer mais estabilidade para o seu sistema. Quando a gente vê as atualizações do Slackware Stable, a gente vê que ele tem um espaçamento de tempo muito grande. Isso é porque até o pacote vir a ser público para você poder instalar no seu sistema, ele passa por testes, ele é muito bem analisado até chegar à concretização de que ele de fato é confiável e sim colocado no seu sistema. Então, no caso do estável, você recebe pacotes que de fato são confiáveis. No Current não é diferente, você recebe pacotes confiáveis, mas como você tem uma atualização mais corrente, num espaço de tempo menor, então você precisa constantemente estar atualizando e melhorando aqueles pacotes. Então, no Current é estritamente importante você manter ele atualizado, porque essas atualizações que vão te garantir segurança, estabilidade, né, e robustez no seu sistema. Então você tem que manter ele atualizado, não adianta. Como por exemplo o Arch Linux, ele tem atualização o tempo todo. E nem por isso ele deixa de ser um sistema robusto, estável e confiável. O Current não é diferente, tá? A questão é que ele tem algumas particularidades, ele tem umas diferenças em relação ao Stable que você tem que estar atento. No outro vídeo eu já citei algumas coisas, mas existem ainda algumas dúvidas que deixam um pouco de insegurança sobre vou de fato migrar. Então eu acho que esse aqui vai ser o ponto final nessa questão. Uma coisa que vocês têm que entender que existe uma enorme diferença é a questão de repositório, que é onde você vai obter fontes, atualizações e recursos para o seu sistema. Então, eu vou abrir o meu terminal aqui. Deixa eu aumentar as fontes aqui. Se a tela ficar tremendo aí é porque eu fiz uma gambiarra na mesa aqui e tá meio balangando aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é os repositórios, porque quando você vai. A primeira coisa que você precisa fazer no seu sistema é garantir que ele receba essas atualizações. Assim, depois que você configurar o ambiente, se ele vai iniciar em modo texto ou não, coisas básicas. Essa aqui é uma segunda coisa importante. Então, eu abri o Vim dentro de etc Slack PKG Mirrors, tá? Aqui então a gente tem o arquivo responsável para o Slack PKG buscar pacotes diferentes que ele vai lidar com a atualização, tá? Então tá aqui ó, os espelhos, né, a lista de espelhos do Slackware,
Aqui tem toda uma explicaçãozinha se você quiser ler. Se você não conseguir ler inglês, traduz pelo Google Translator. Não tem. Logo de início a gente tem algumas opções, né? O local, que seria através de você usar o próprio DVD de instalação do Slackware como uma fonte, um repositório, né? Que está aqui. Você tem um diretório local, onde você pode simplesmente alimentar ele de pacote e usar ele como um repositório. E aqui, olha só, Slackware 64, né? 14.2. Esse 14.2 deixou uma dúvida. Não é porque você está usando o current que ele não é o 14.2. Então eu vou abrir um novo terminal aqui. Vou dar um Nelfet. E olha só. Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco. 14.2 current. Então, essa versão que eu estou usando, ela é a 14.2. Só que o fato dele ser uma versão corrente e não uma versão estável, ele recebe atualizações constantemente. Mas essa versão corrente, ela sempre vai existir. O que vai mudar é que em determinado momento que o grupo de desenvolvimento do Slackware e o Patrick decidir que atualizar até aquele ponto de atualização, eles conseguem extrair uma versão estável e ela vai aí dar conta dos próximos anos sendo a atual versão estável, aí eles vão possivelmente substituir a versão estável do 14.2 para a versão 15. Na verdade, não vão nem substituir, eles vão acrescentar no acervo de versões do sistema a versão 15, que vai se basear na versão corrente até aquele determinado momento. Porém, a versão corrente ela vai continuar. O que acontece é que chega a determinado momento eles pensam, não, agora tá bom, essa versão do corrente a gente pode só jogar ela para a versão estável e constantemente fazendo melhorias nela, mas o corrente vai continuar, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu estou usando o KDE5. O KDE5, o Allen ficou fazendo pacote, trabalhando, até decidirem, não, o bagulho tá top, bota aí na versão corrente como o KDE oficial e arranca fora a versão 4. Então é basicamente isso que acontece no sistema. Eles vão atualizando, vão adicionando novos recursos, novas versões, novas ferramentas, e por sua vez, quando eles verem que está bom, eles colocam no pacote principal, no projeto principal, beleza? Nada mais do que isso. O Count ele é uma versão oficial, só que o coração do Slackware é o estável, mas nem por isso o corrente deixa de ser oficial. Afinal de contas, este mesmo arquivo aqui está no 14.2, o repositório do 14.2. Então, aqui, tudo isso daqui, ele é o 14.2. Ele diz que é o 14.2 por questão de ser uma referência à versão estável, né? Se a gente for descendo bastante, olha só, Slackware 64, Current. Eu tenho então aqui repositórios para as duas versões, a estável e a corrente. E teve gente que me perguntou, eu posso usar o repositório corrente no estável ou usar o repositório estável no corrente? Você, em tese, até pode, só que pensa comigo. Se você quer manter a estabilidade de um sistema instável, você tem que receber os pacotes estáveis. Não faz sentido você ter um sistema que o foco dele é ser estável com pacotes que não vão, vamos dizer assim, aprimorar esses pacotes estáveis. Não faz sentido, não casa. A mesma coisa o corrente. Se o sistema ele é corrente, ele precisa de atualizações correntes para manter a estabilidade e tudo funcionando, não faz sentido você receber versões de pacotes da versão estável que são de versões inferiores. Não faz sentido nenhum. A gente pode comparar isso, fazer uma analogia bem simples de, por exemplo, o lago. O lago de água estável, ele tem todo um ecossistema lá dentro. Ele tem algumas espécies de peixes que vivem lá dentro. Alguns predadores eles têm habilidades de caça focado para esse tipo de ecossistema de um lago de água parada, entre outras coisas. Por exemplo, você não vai ver um búfalo beber água num rio de água corrente, ele vai numa água parada. Porque a água parada, se tiver um jacaré, algum predador, qualquer movimento na água ele percebe e ele consegue garantir sua segurança. Agora, num rio de água corrente é diferente, é outro ecossistema. Por exemplo, um urso não vai caçar num rio de água parada, ele vai numa corrente, ele fica contra a corrente, porque os peixes que descer ele pega. Então, assim, apesar de os dois serem lagos, ambos têm um ecossistema diferente e funcionam de formas diferentes. Então, aqui é a mesma coisa, apesar dos dois serem Slackware, os dois têm que funcionar de acordo com o propósito que eles foram desenvolvidos. Então, você vai usar o current, use o repositório current, é inquestionável essa questão. Então aqui no caso, ó, eu digito /Brasil. É que ele já selecionou a busca para mim, porque do ponto que eu estava, a próxima busca de Brasil estava dentro do current. Se eu apertar N, ele vai procurando, ó. Aqui eu já estou no 14.2, aperto N, já fui para o corrente.
Eu uso o FTP. Você pode usar o HTTP, mas eu uso o FTP. Fica a seu critério. Eu acredito que o FTP é um pouco mais rápido. Não tenho a plena certeza disso, mas eu acredito que é um pouco mais rápido. É só você descomentar e acabou. Até mesmo porque no Slack PKG você pode ter apenas uma única fonte de repositório, tá? Então vamos sair daqui. Uma outra coisa, se você só vai ter acesso a mais repositórios se você instalar o Slack PKG Plus, né? Aí aqui você pode configurar o que você quiser praticamente. Inclusive tem até uma chave que on ou off, onde você habilita ou desabilita o Slack PKG Plus, né? Verboso, se você quer que as informações sejam verbosas, explica tudo bonitinho ou não, né? Então aqui tem o estilo 0, eles não vão te notificar nada do download. O 1, eles vão mostrar apenas uma barra de progresso do seu download, que é o padrão. O 3, eles vão mostrar tudo bonitinho. O 2, aliás, eles vão continuar mostrando a barra de download, pode ser que tenham mais informações. E o 3, eles vão habilitar o modo de debug, onde eles vão mostrar praticamente tudo. Se você é um cara que gosta de ler toda a saída do terminal para ver o que está acontecendo com o sistema, você pode mudar de acordo com a sua vontade. Aqui, se você quiser receber pacotes 32 bits, você usa o multilib, você pode colocar aqui, ó, tá off, qual que é o outro padrão é on, acredito que seja on. Então você muda aqui e por aí vai. Então tem várias outras configurações, inclusive aqui, ó, tag priority, você pode atualizar ou desatualizar, ativar ou desativar uma tag de prioridade para saber qual que é o repositório com que vai ter prioridade no seu sistema, tá? Beleza. E dá umas dicas, e aqui dentro eu coloco a quantidade de repositórios que eu quero que o Slack PKG mais ele busque pra gente, tá? Eu acredito que se a gente colocar uma tag de prioridade, ele vai buscar o primeiro pacote aqui, né? Deixa eu dar uma lida bem rápida aqui. Bom, essa parte não tem uma explicação é, muito assim, ó, para fazer tal coisa você precisa fazer isso e isso. Mas eu acredito que ele vai seguir a ordem aqui, ó, do primeiro repositório para diante. E aqui você configura tudo. Eu mostrei isso no vídeo anterior, não tem muito que me aprofundar. Mas a regra é clara: se você está usando a versão estável, repositório estável. Se você usa a versão corrente, repositório corrente. Eu nunca testei repositório estável no corrente, mas se você colocar o repositório estável, repositório corrente no Slackware estável e pôr para atualizar, ele vai simplesmente atualizar para virar o corrente. Então, né, faz muito sentido. Outra coisa que você precisa saber, na versão estável ele não, ele automaticamente atualiza o Lilo para você, né? Caso você mude para o Groovy, você tem que fazer a parte manual, né? Por exemplo, você vai ter que rolar Groovy, mkconfig, -o para dentro de boot, Groovy, né? Groovy.cfg. Você tem que rodar esse comando para ele atualizar o arquivo de configuração do Groovy para quando você fazer o boot do seu sistema, o Groovy poder carregar o kernel e os paranauê e tudo. Então, no corrente você tem que fazer a mesma coisa, né? Só que no caso você tem que rodar o Lilo para ele poder atualizar o seu arquivo de configuração. Ele não roda mais automaticamente. Então muita gente quebra o sistema fazendo esquecendo de que no corrente tem que fazer essa atualização. Você tem que manualmente atualizar o seu bootloader, senão ele não vai carregar o kernel. Tá? Essa é uma outra coisa que você tem que prestar atenção. São as duas coisas mais importantes na manutenção do sistema current. Você tem que atualizar o bootloader e você tem que colocar o repositório de acordo com a versão que você está usando. O que mais que eu posso passar além disso daqui? Antes, quando você ia usar o stable, a gente só jogava lá um sudo, se você usasse sudo na Slack PKG update, tá? Depois você usava o sudo Slack PKG upgrade all, tá? Simples, eu só quero atualizar meu repositório, quero atualizar tudo. Bacana. Porém, uma regra que existe no current que
que é fundamental, isso já me quebrou muito a cabeça, porque não entrava na minha cabeça, porque eu estava viciado no manuseio do estável e no corrente eu estava trazendo esses vícios para cá. Você tem que fazer o seguinte: sudo slack pkg install -new, por uma razão bem óbvia. Pode ser que em determinado momento, vou escrever errado aqui, pode ser que em determinado, olha, ele até falando para mim que eu estou há mais de 24 horas sem atualizar a minha lista de repositórios. Pode ser que no meio das atualizações eles introduzem um pacote novo e esse pacote é uma dependência importante. Ó, aqui no caso eu tenho mais coisas aqui. Quando eles fazem isso, você atualiza sem fazer a instalação desses pacotes novos, você simplesmente vai comprometer o seu sistema. Você pode fazer com que depois da atualização algo importante necessite dessa nova biblioteca, dessa nova dependência, e você não tenha ela instalada. Ontem mesmo teve um rapaz lá no grupo que ele estava com problema de entrar no modo gráfico porque faltou um pacote. Install new, tá? Então, e outra coisa que as pessoas têm dúvida ainda aqui, ó, XFCE4. Eu não estou usando o XFCE, não tem por que eu instalar esses pacotes, vou poluir o meu sistema. A gente pode vir aqui, ó, abrir o vim, etc, slack pkg, blacklist. Esse arquivo, ele basicamente, tudo que você colocar nele, o slack pkg não vai ver no repositório, ele vai ignorar. Então, por exemplo, aqui ele está falando aqui, né, que tudo que tiver listado aqui dentro, ele não serão atualizados, removidos ou instalados pelo slack pkg. Então ele até dá uma dica aqui, ó, que é interessante, se você não quiser problema com o kernel, você desmarca aqui, ó, e aí ele não vai atualizar o kernel. Se você tiver problema com o Lilo, coisa do tipo aí. Deixa eu ler direito aqui, ó. Automaticamente, depois de atualizar o kernel, os pacotes, acho que para a área de automação, né, não é uma boa você atualizar, não é uma boa ideia você atualizar o kernel. Ele está dizendo que você precisa, ó, rodar o Lilo depois de atualizar. Enfim, então aqui tem algumas coisas, ó, caso você queira usar os pacotes do Slack Build. Tem gente que fala assim, eu estou no current, eu uso os pacotes do estável, o que acontece? Se você quiser, em específico caso, usar um pacote do Slack Build, as dependências que existem lá, está funcionando tudo direitinho, você não quer que o sistema atualize e corra em risco atualizar alguma biblioteca, aquele seu programa deixar de funcionar por essa questão de desencontrar a versão de biblioteca, você pode vir aqui, ó, descomentar. Então, tudo que... aqui é uma expressão, praticamente uma expressão regular, né? Tudo que... Antes do SBO, tudo que for de 0 a 9 ou qualquer outra coisa que seja, ele vai ignorar. A gente pode pegar essa regra aqui e fazer o seguinte. Deixa eu comentar isso aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó, vamos tentar seguir essa mesma regra para ver se não vai mais aparecer o XFCE para mim. Então, ó, você não precisa ser um profissional de TI não, é só você seguir a lógica aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa, só que depois SBO eu vou colocar aqui, ó, XFCE. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se funciona. Ele está procurando novos pacotes para instalar. Ó, ele apareceu aqui pra gente. Por quê? Porque tá no já está no arquivo, no meu atual arquivo de espelho. Ou seja, existe um cache. O que está dentro desse cache é as informações que estão no meu repositório. Se eu quiser receber informações novas no repositório, eu tenho que rodar o update. Ele vai pegar e atualizar esse arquivo de cache. Ele vai arrancar ele fora e botar um novo no lugar. Então, para isso, vamos usar o update aqui, ó. Com certeza vai demorar um pouco, né? Mas se você quiser ir lendo tudo direitinho, ó, ele está baixando aqui um changelog novo, ó, tá vendo? Ele está baixando as paradas novas, o link de onde ele está baixando, ó, changelog.txt.
Ó, ele está salvando o arquivo do repositório do Slack PKG Plus, do Restricted, do Ellen, do Slack Only, do Salix OS e do Salix Extra, né? Salix OS uma distro baseada no Slackware estável. Eu vou dar uma pausa aqui e quando terminar eu volto. Muito bem, terminou de atualizar. Um outro grande erro que as pessoas que usam Slackware ou começam a usar Slackware cometem é a preguiça de ler. Né? Então, por exemplo, tem uma notícia aqui, ó, o repositório Salix Extra, ele não suporta checagem por assinatura, no caso do MD5 aqui. Então ele está falando que ele foi a checagem de EPG foi desativada temporariamente, né? Então, se você quiser, ele dá uma dica aqui, ó, para você instalar os pacotes, usar o Slack PKG, check PKG off, install package, ou seja, para você ignorar a checagem de GPG. Afinal de contas, o Salix OS, o Salix Extra que ele não tem, né? Se a gente subir mais aqui, deixa eu ver se tem uma coisa diferente aqui. Ó, aqui, por exemplo, ele está falando que esse repositório ele não tem um manifest, ou seja, ele não, os pacotes que existem lá dentro, quando eu usar o file search, ele não vai aparecer lá. Então, se você quiser procurar alguma dependência, você instala um pacote aí, está faltando uma dependência, você quer ver se no repositório existe, ele não vai encontrar. Se estiver no Salix Extra, ele não vai encontrar, porque ele não tem esse arquivo do manifest aqui. Tá? Então ele até fala que é sem problema, ele vai funcionar normal. Apenas o comando file search não vai trabalhar nesse repositório. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que fazer, é ler o que está acontecendo aqui, tá? Então, aqui no caso, acredito que quando você for usar o file search, ele só vai buscar os repositórios que eles têm esse manifesto. Eu acredito que... deixa eu ver aqui. Aqui ele está atualizando o changelog. O Slack Only ele tem. Aqui, ó, Slack Only, ó, manifest, baixou certinho. O Slack Only ele já tem. Então, se eu usar um file search, algum comando aqui, ele vai provavelmente me dar como referência o que tem no Slack Only. Atualizei o sistema, vamos usar aqui o Slack PKG install new para ver se funcionou aquele a nossa tentativa de fazer um blacklist, tá? Deixa ele atualizando aqui. Ó, ele ainda está aparecendo, então não funcionou. A gente pode usar a gente pode tentar de outras formas. Como por exemplo, minha câmera deu pau. A gente pode vir aqui. Ou seja, qualquer coisa que esteja escrito antes do XFCE, qualquer coisa depois de escrito XFCE, eu quero ignorar. Então, deixa eu só rodar o install new para ver se ele já vai funcionar enquanto eu tento achar a câmera aqui. Aí, voltei. Olha só, agora ele já não está aparecendo, mas ele apareceu aqui, ó, XFCE, o Whisker Menu Plugin, porque ele está dentro do Slack Only aqui, ó, né? Vamos cancelar, vamos voltar aqui no blacklist. Eu vou fazer aqui, ó, XFCE, isso daqui. Ou seja, qualquer arquivo que comece com XFCE, vamos ver se, às vezes pode ser que o blacklist ele não vai funcionar em outros repositórios a não ser oficial. Vamos ter certeza agora. Então aqui eu tenho esse de cima aqui, ele é referente a qualquer coisa que no meio da palavra tenha XFCE. Esse de baixo aqui é qualquer coisa que comece com XFCE, e quero que ele... Qualquer coisa que comece com XFCE, independente do que for o resto, eu quero que ele jogue no blacklist também. Então vamos dar um install new aqui de novo. Vamos ver se ele vai arrancar fora do Slack Only ali. Ele ainda está aparecendo. Então a gente pode dizer que o Slack Only ele vai trazer coisas que o blacklist do Slack PKG não vai. Possivelmente por conta de que esse repositório está no Slack PKG+. Então, eu tenho o mousepad do Slack Only, tem isso aqui, ó, que é do Salix OS.
do Slack On. As únicas coisas que são do oficiais é esse libgtop e o kdev PHP 5 aqui. Então vou deixar atualizando ele aí. Enquanto isso eu vou abrir um outro terminal. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Vamos dar um cd barra etc slack pkg. Tem a Greylist também. Oh meu Deus. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma seção de blacklist aqui. 1 é habilitado, 0 é desabilitado. A blacklist oficial do Slack PKG terá vamos experimentar substituir isso aqui para o 0. Oh meu Deus. Vamos tentar substituir isso aqui para o 0 para ver se ele vai também pegar ou seja, se o Slack, ou seja, ele vai funcionar o blacklist também nos pacotes aqui do Slack PKG+. Pode ser que sim, né? Deixa eu fechar aqui. Isso que eu estou fazendo são testes, é coisas que você tem que fazer. Se bem que aqui é uma seção para usar o blacklist, né? De qualquer forma, vamos fazer um teste, né? Aqui ele já terminou. Vamos rodar aqui de novo, vamos ver, né? Ah, tá, ele tá falando pra gente aqui rodar o Slack PKG Update de novo, porque a gente mexeu no arquivo do .conf, né? Tá, vamos deixar ele terminar aqui. Ainda tem algumas coisas, mas aqui, ó, ele voltou, né? Então, ele tem que estar no 1, ele tem que estar funcionando, ele tem que estar ativado para que o blacklist volte a funcionar, tá? Então, a gente tem que deixar aquela opção acionada. E a gente faz isso... Não é esse aqui não. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui. Eu não quero receber atualização. Se bem que ele vai fugir tudo do contexto. Mas vamos supor que eu quero bloquear tudo que for do Slack Only, mas eu não quero remover o negócio ali. Eu só quero que ele fique... só quero que o meu gerenciador de pacote ignore ele. Eu vou colocar isso lonely aqui. Eu só quero que ele ignore, nada mais. Então, se bem que aqui a gente tem que... Não é esse não, é esse aqui. Oh meu Deus. Vamos ver agora. Eu sei que eu estou enrolando nessa parte de blacklist, mas eu acho importante focar nisso aqui para que não fique dúvida, porque isso aqui tem gente que usa bastante tempo e ainda não entende esse conceito de blacklist. Ó, ele ainda vai ficar aparecendo aqui, ó, tem um slowly aqui. Deixa eu dar um cancel. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Slack PKG update aqui. Vou deixar atualizando e daqui a pouco eu volto. Ó, isso aqui, essa questão aqui ele acontece quando você atualiza em um espaço de tempo muito curto. Ele está dizendo para a gente que não tem nenhum tipo de mudança em relação aos dois changelog. Ele está perguntando se você quer de fato atualizar ele. Se você colocar o Y, ele vai simplesmente substituir. Teve casos comigo que bugou esse arquivo e ele não aparecia com os nomes tudo zoado
os programas no repositório e estava dando uma dor de cabeça do caramba. Eu fiz isso, ele substituiu os arquivos e simplesmente resolveu o problema, tá? Então, presta atenção que essa é mais uma parada que você tem que saber quando você está usando o Slack PKG. Muito bem, terminou, vamos fazer o teste de novo aqui. Isso aqui, esses testes insistentes que eu estou fazendo aqui é só para deixar claro o que acontece quando você mexe no arquivo, mexe no outro. Ó, ele vai continuar aparecendo aqui. Então, são poucos os pacotes. Eu acho que se você gastar 1 minuto, 2 minutos que seja, desmarcando essas coisas aqui e deixando habilitado só o que você quer instalar de novo, eu acho que não, é ridículo, não vai matar ninguém. Então, esse é outro passo extremamente importante na manutenção do sistema current. Você instalar pacotes novos e manter ele funcionando direitinho, porque esse pacote novo pode ser uma dependência importante. Como que você vai saber se a dependência é importante? É só você ler de onde ele está vindo aqui, ó. É do Slack Only, do Salix OS. Se tiver Slack OS 64, cara, é o repositório oficial, acabou, não tem erro, tá? E aí, por sua vez, você vai lá dar um upgrade -al. Depois de rodar um install new, para você ter instalado tudo que foi introduzido de novo no current, aí você roda o upgrade all para que ele atualize tudo, inclusive aquele pacote novo, às vezes, né? Vai saber. Então, ó, eu tenho aqui o alien do Slack Only, porque ele está dizendo para a gente aqui que ele tem uma versão mais nova. Ó. O que eu tenho é 8.95, esse aqui é o 8.95-2. Esse eu posso atualizar, por quê? Entre um pacote do Slack Build e um do Slack Only, para mim tanto faz. Né? Pelo menos ele para de encher o saco ali. O dev do Slack 64, o GTK Source Viewer, então qual que eu estou usando? Estou usando o do SBO, do Slack Build. Posso usar isso aqui também, posso aceitar. Esse daqui, ó, GTK Source View também, mesma coisa. E esse daqui é o do Slack 64, que é a fonte que eu posso atualizar tudo. Pelo menos são coisas que não vai afetar o meu sistema, são pacotes que eu instalei através do Slack Build. E no mais, se parar de funcionar, eu tenho o pacote compilado na minha barra, no meu diretório /tmp. Então é só fazer o downgrade e acabou, entendeu? Se eu quiser que fique só aquela versão, eu pego o nome do arquivo e boto lá no blacklist. Simples assim. Se você quer usar o Slack Build, o pacote do Slack Build no current, você pode. Se você não quer que os pacotes no repositório oficial substituam os pacotes do Slack Build que você está usando, só você acrescentar as dependências ali e ele vai ficar ignorado. Simples assim, entendeu? Não tem erro. Então eu vou deixar atualizando, quando terminar eu volto. Terminado. Tá, então o meu sistema está atualizado bonitinho. Tudo isso aqui é fundamental para você entender como manter o seu sistema. Tá? Não tem erro, não tem nada demais. Não tem tipo, meu Deus, que complexidade absurda. Vamos entrar no Slack Build aqui, ó. Slack Build. Uma coisa que as pessoas surtam é porque ó, só tem até o 14.2 mais caro. O Slack Current ele é o 14.2. A diferença é que no repositório oficial você tem pacotes mais atuais, então pode ser que aqui vai ter versão mais antiga comparado ao que você tem no repositório. Então, por exemplo, ó, o Leafpad. Vamos procurar o Leafpad aqui, vamos ver se ele tem dependência. Ó, ele não tem dependência, então eu vou baixar o Leafpad. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou salvar tudo bonitinho dentro de um diretório e já volto. Muito bem, baixei, joguei aqui, ó. Até escrevi errado aqui, coloquei Leadpad, olha que lindeza. Pronto, Leafpad está lá dentro. Eu tenho meus 2 pacotes. Se você nunca instalou um Slack Build na vida, eu vou repassar aqui. Tudo que tiver versão é o pacote que contém os fontes. O que não tem versão é o pacote com o script do Slack Build. É só você abrir aqui e você vê aqui, ó. Download Slack Build, download source. O Slack Build é apenas um script que vai fazer todo o processo que você não precisa. Então aqui eu posso descompactar aqui. Cadê o extrair aqui. Uma vez extraído, eu posso jogar isso aqui para a lixeira, pego o meu fonte e jogo aqui dentro. Ó, mover aqui. E aqui dentro eu tenho o Slack Build e tenho o resto aqui. Então deixa eu jogar isso aqui para cá. Eu vou apertar um F4 aqui, porque aqui dentro eu abro um terminal quando aperto F4. Vou arrastar isso aqui para cima. Deixa eu aumentar a fonte. Aqui ele está aumentando o ícone.
Enfim, deixa eu desapertar o F4 aqui. Então vou dar um cd leafpad, leafpad. Então tá aqui os meus arquivos. Eu tenho ali o .gz, que é o source, os outros arquivos, né? E o Slack build. Se eu vim aqui no leafpad.slack build, eu vejo claramente que é um script em shell, olha só. Tudo bonitinho. Aqui ele pega aqui ó, o nome do programa, ele pega a versão do negócio, a build, a tag. Inclusive, se você quiser fazer um pacote para uma tag sua, você pode pôr isso aqui, não tem problema nenhum. A diferença de você compilar com Slack build e não compilar com Slack build é que isso aqui é um script que vai fazer todo o trabalho manual para você. Então, não vê tudo questão de arquitetura, bonitinho, não sei o que, não sei o que. Aí no final aqui, ó, ele vai fazer os diretórios, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É só isso, tá? Muitas vezes, olha só, já dei uma dica disso aí, mas eu acho que é uma dica um pouco que deixa um ponto de interrogação. Tem casos que você precisa recompilar um pacote do Slack Build com uma dependência já existente no seu sistema, só que o que está no seu sistema é uma versão mais nova. Você pode muito bem vir aqui, deixa eu ver ali, vir aqui, ó, vamos supor que a versão que eu estou usando é na versão 1.8.18 e não na 0.8.18. Eu boto aqui, aí eu tenho que ter o source ali na mesma versão, tá? E ele vai instalar. Beleza? Aí, caso tiver uma dependência, depois a gente vê essa questão de dependência, ele vai procurar os pacotes aqui na qual ele dependem. Você pode informar aqui qual que é o pacote que ele vai precisar, tá? Aí você bota ele na versão que você quer. Então, só para não ficar mais de enrolação, ponte barra, vamos executar esse script, tá? Apesar dele estar .slack build, ele não é um arquivo Slack build, ele não é uma extensão Slack build, Slack build não é uma linguagem de programação, ele é apenas um shell script com uma extensãozinha ali que não vai mudar em nada, tá? Tanto é que se você criar um arquivo sem extensão e dentro dele você gerar um arquivo, gerar um script, né, tudo bonitinho, ele vai funcionar como script normal. Então vou deixar aqui compilando, quando terminar eu volto. Terminou, foi jogado para dentro de onde, ó, TMP. Então, eu sei que eu não tenho o Slack build aqui, né? Pelo menos o Slack build não, o leafpad. Eu não tenho. Então, install pkg/tmp leafpad. Uma dica que eu dou por exemplo, se você usa o comando sudo e você quer instalar um pacote, quando você bota o sudo na frente, o autocomplete não funciona. Então faça como eu fiz agora, use todo o comando com o complete do tab sem o sudo na frente, depois você dá um Ctrl A e bota sudo, muito mais rápido. Agora ele vai instalar, instalou bonitinho. O leafpad está aqui, ó, tá funcionando. Então, claramente, os pacotes que não têm dependência, eles vão funcionar em 100% do caso. Os que têm dependência só vão funcionar se você manter as versões das dependências. Se você quiser manter a dependência na versão do seu sistema, você vai ter que editar o script lá do Slack Build para ele procurar a versão da dependência que está no seu sistema e não a que está no repositório do Slack Build. Nada mais do que isso, cara. É super simples. Se você pegar um pacote de teste e ir explorando, você vai aprender como funciona. Se você quiser, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre Slack Build, Shell Script. Tem o Slack Jeff que ele ensina muito sobre Shell Script, tá? Se você quiser pesquisar, tem cursos de Shell Script gratuitos aí. Você aprende o fundamental e você consegue entender o que se passa dentro do script aqui, você não tem esse erro. Então aqui, ó, funcionando tudo direitinho, beleza? Não quero salvar. Então vamos lá, vamos supor que você instalou um pacote, atualizou o sistema, deu pau no seu programa, ele tem lá 2 dependências. Você quer voltar aquela dependência, e voltando essa dependência, ele não vai estragar a funcionalidade do seu sistema, mas você quer garantir que volte aquela versão da dependência. É só você vir aqui, ó, dar um cd/tmp, dar um ls,
tudo que for Slack Build, ó, tudo que for do compilado, vai estar aqui, ó, o Alien, ó, o GTK Source View, o Leafpad, tá aqui. É só você instalar ele aqui. No caso, eu não compilei muita coisa. Tem outros diretórios, outras coisinhas aqui. Inclusive, se você quiser fazer um backup, vamos supor, ó, eu vou fazer um backup dentro da minha home. Então, ó, mkdir, ó, bkp dos Slack Builds, tá? Criei dentro da minha home um backup. Eu posso muito bem fazer isso aqui, ó. Sudo cp-rf. Não precisa ser necessariamente desse jeito que eu estou fazendo, mas pode ser assim. cp-rf, tá? Vou botar aqui esse sinalzinho aqui para dentro de qual que é o diretório que eu criei. bkp, vou dar um tab. Ó, não vai por causa do sudo, ó, tá vendo? Deixa eu tirar o sudo. Nem tá indo. Enfim. Deixa eu ver se eu criei mesmo, né? Tá lá, bkp. Então, deixa eu dar um cp-rf. Faltou operando. Que operando que falta? Ah, tá. Estrelinha, ponto, T, exclamação Z. Que pode ser que eu tenha TGZ ou TXZ. Pronto, meus arquivos ainda estão aqui. Se eu fizer um cd bkp, tá aqui os meus Slack Build. Então, fiz uma cópia de backup e aqui tem as dependências originais que estavam fazendo o meu programa funcionar. Se você manter essa versão do Slack Build, que é inferior a que está no seu sistema, não comprometer o funcionamento do seu sistema, você pode instalar ele de volta e jogar no blacklist. Nada mais do que isso. Sucesso, pererê, pão duro, tá tudo funcionando, tá? Simples assim. Essa é uma dica aqui importantíssima. Toda essa dica que eu tô falando é de manutenção e atualização do seu sistema, tá? Tem gente que ainda tem dificuldade para baixar o Slack, o Current, umas coisas que você precisa fazer, entendeu? Slackware Current. Aqui, ó, Mirrors. Vamos entrar nesse Mirrors aqui. Aqui é o espelho de repositório do Slackware Current. Aqui eu acho que é do Alien. Não, isso aqui é o oficial do Slack Build mesmo. Então vem aqui, aqui você tem todos os arquivos. O mais provável que você ache essa parada aqui. Quando você for pesquisar Slackware Current, coloca do lado aqui, ó. Alien. Ó, já vai aparecer aqui. Tem esse daqui, né, que é o baixo desse aqui, apesar de ser lento, é o menos pior, se é que existe esse termo. Baixa esse aqui, ó, instala o DVD, que você já vem com todos os pacotes bonitinho, não tem erro. Esse é o servidor britânico. Tem um outro, ó, esse NL aqui. Esse aqui já é outra opção também, né? Você pode baixar daqui também. Se eu não me engano, tinha outro aqui, esse alien.slackbuild. Slackbook, né? Tem esse Slack, acho que é esse aqui. Não é esse aqui. Existe um outro site que eu não vou lembrar agora qual que é. Mas, todavia, entretanto, você pode usar esses dois repositórios aqui sem erro nenhum. Eu baixo desse daqui, que é onde me dá menos problema. É só você clicar aqui e ele vai começar a baixar sem problema nenhum. Se você quiser ver as últimas coisas que foram adicionadas, você clica aqui, ó, Last Edition, não sei o que, ele vê a data que foi adicionado. Você tem tudo bonitinho aqui. Tem até um README aqui, ó. Enfim, você vai baixar o Current através desse link. Não é porque ele não está no site oficial do Slackware que ele não é, vamos dizer assim, um pirata, um Slackware pirata, né? Tem gente que deve achar que é um Slackware pirata. Vamos ver se ele faz menção aqui ao Slackware Current aqui. Tá, isso aqui é de 2016. A galera entra aqui no site do evento e pensa assim, nossa, 4 anos atualizado. Mas não, ele é atualizado sim, só que esse aqui foi quando foi publicado a versão estável mais atual. O que mais aqui? A versão para ARM, aliás. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já mudando para MariaDB Database. Isso aqui é interessante. Tem o GetSlack aqui, ó. Aqui ele tem os mirrors, vamos ver se os mirrors guideline.
Tem muita informação bacana aqui, tá? Mas eles vão dar mais ênfase no Slackware estável. Eu quero ver se ele indica o current aqui. Esse Slackware Book aqui é muito bom para você aprender, tá? Tem até uma lojinha aqui. Ó, aqui as opções do Live, ó, se você clicar aqui, você vai ter acesso ao Slackware Live. Só que eles tem o 14.2 e tem o Current, tá? Só você baixar aqui, você vai ter o Live. E ele tem um scriptzinho para você instalar depois e tudo mais. 14.2, mesmíssima coisa, beleza? Para baixar é isso. Aí que vem a questão, onde eu consigo programas para instalar no Slackware Current? PKGS, além do Slack Build, né, tem o pkgs.org. pkgs.org é como se fosse uma biblioteca de pacote que tem para diversas distros, tá? FreeBSD, Debian, CentOS, Alpine, tem até esse Adele aqui que eu nem sei que satanás é isso aqui. Vamos colocar aqui OBS Studio. Vamos ver se a gente acha alguma coisa sobre o OBS Studio. Vamos deixar pesquisando. Deixou para várias coisas, inclusive para o nosso current aqui. E é um pacote pronto. A gente pode até arriscar, ó, é do Alien. Eu vou até pôr para baixar aqui, a gente instala para ver se vai funcionar. Esse site é muito foda pelo seguinte, você pode pesquisar, aqui você consegue informações mais bacanas. Por exemplo, o nome do pacote, o nome do arquivo, a versão, a release do pacote, a arquitetura, o tipo de compactação que foi feita no arquivo, tá, o tamanho. Aqui uma breve descrição, ele é um software para gravação de áudio, fazer live stream, criar cenas de várias fontes, incluindo captura de janela, imagem, texto, navegador, câmeras, esse card capture que é placa de captura, entre outras coisas. A interface fácil de ser transmitida, cenas, e pão duro e dar o site aqui. Pacotes alternativos, tá? Você tem diversões e arquiteturas alternativas, como vocês podem ver aqui. O que ele precisa? Ele precisa do FTK AAC, o Jack 2, o VLC. Então, com certeza, se eu instalar esse pacote, eu sei que tem dependências dessas aqui que não estão instaladas no meu sistema, mas nada impede de eu segurar o Ctrl, clicar aqui, ó, e acessar aqui, ó, né, do Alien 64. Entendeu? Nada me impede de eu começar a baixar esses pacotes aqui. Tá? Pode até ser que eu experimente baixar tudo e instalar e depois. Vou até fazer isso aqui fora do vídeo, né? Se funcionar direitinho, no próximo vídeo eu trago no OBS e falo pra você, gente, é aquilo que eu passei no vídeo. Enfim, continuando. Além do que ele depende, e ele já te dá o link de tudo que ele depende, né? E aqui, ó, se a gente vir no FDKAC, vamos ver se ele tem... O que ele precisa. Ó, ele já não tem mais dependência. Então... Aqui, ó, esse Jack 2 aqui. Deixa eu abrir o link dele aqui. Você vai ter que seguir a versão, a arquitetura, ó, do Alien. Então, com certeza, o Alien já fez toda a compilação do OBS e foi botando aqui, ó. Aqui as alternativas. O que ele requer? Ó, ele já tem um requires aqui, que é o Opus. Aí você vai buscando sempre o mais fundo das dependências, instalando em escadinha. Aqui são as opções que tem. Ó, aqui não tem do Alien. Aí o que a gente faz? Qual é o nome do pacote? Opus. Você pode vir aqui. Deixa eu sair daqui. Ó, Witch Opus. Não tem. Sudo não tem nada aqui. Vamos dar um search aqui, ó. Aqui ele já deu um monte, ó. Tá instalado, ó. Apesar de que no Witch não apareceu, quando eu jogo aqui um file search, ele mostra para mim que ele está instalado a versão 1.3.1, que é essa versão aqui, tá? Então eu não preciso baixar.
E quando está escrito Slackware aqui, ó, com esse sinalzinho de oficial, você já vê que tem no repositório oficial da sua distribuição, não precisa nem baixar isso aqui. Então o Opus eu tenho. Então esse Opus aqui eu não preciso instalar, eu posso já instalar esse Jack 2 aqui. Posso até vir aqui, ó, Jack 2. Ó, eu tenho do Alien Bob e não está instalado. Vamos ver qual que é a versão que está aqui. 1.9.16. Isso está aparecendo para mim porque eu estou com o Slack PKG+, usando o Slack, o Alien Bob como repositório. Então eu não preciso ir lá no pkgs.org, tá? Mas, se você quer estudar o pacote, ver se ele não funciona por causa de alguma dependência ou coisa do tipo, aqui no caso, como exemplo, esse Jack2 aqui, se a gente descer, ó, file, ele tem todos os arquivos, ó, tudo bonitinho, ó, user bin, alça in, alça out, jack alias, que são as bibliotecas, né? Aqui são executáveis, na verdade, tá dentro de bin executável, aqui, ó, os arquivos de documento, esses includes são tudo, será que eu consigo abrir algum arquivo aqui? Deixa eu ver esse daqui. Não, mas enfim, isso aqui é um ponto H, é um header, né? Pode ser que ele foi escrito em C ou em C++, esse é um header que eles criaram lá para colocar no projeto. Tá? E aqui as bibliotecas, ó. Geralmente quando um programa não funciona no Slackware é porque falta alguma dessas bibliotecas. Aqui você consegue ver qual que é o pacote que contém, que vai te fornecer aquela biblioteca. Por exemplo, o libjack, vou selecionar Ctrl C. Vamos supor que me deu essa saída aqui, libjack.so.0, não sei o que, e não abriu o programa que eu quis no meu Slackware. Eu boto ele aqui, ó, eu pesquiso ele aqui, né? Toda distro, todo pacote que existir, essa palavra aqui relacionada ao pacote, ele vai aparecer pra gente aqui, ó. Não apareceu do Slack Build, daquele pacote que a gente está vendo do Slackware. Mas se a gente vem aqui, ó, Debian Seed, tem vários libjack, lib não sei o que, né? É que existe umas diferenças de pacote em relação ao... por exemplo, tem pacotes que vão trazer essa biblioteca para você, entendeu? Então aqui no Jack 2 ele é um dos que vai te trazer essa biblioteca. Então aqui você consegue ver todas as bibliotecas, tudo que tem dentro desse pacote. Você consegue saber exatamente se algo está faltando, se uma biblioteca está faltando, é por conta de alguma dependência ou de alguma coisa do tipo aqui. Só que nesse caso aqui, libjack, ó, lib biblioteca, né? Jack. Então você pode entender que é uma biblioteca do Jack. Então eu posso vir aqui, ó, tirar o lib e só colocar Jack. Tá, e pesquisar isso daí. Eu sei que isso aqui é uma coisa bem tosca, mas tem gente que não sabe isso e isso faz diferença. Ó, pesquisando Jack, eu já tenho uma pesquisa mais a fundo. Ó. Aí eu já tenho aqui o pacote, ó, Low Latency Audio Server, a Jack Capture, que é a Program for Recording Sound File with Jack. Então, por exemplo, é uma maneira de você chegar no pacote responsável para aquela biblioteca que não tem no seu sistema. Isso é uma outra forma de você conseguir trabalhar com um pacote de versão diferente do current e poder fazer funcionar. Tá? Cara, simples assim. Você pode também converter pacotes usando o Alien. Tem... esse pacote aqui, ó, esse Alien aqui, você tem ele no Slack Build. Você pode colocar aqui também. Você tem ele no Slack Build. Ele te permite converter pacotes para versões diferentes, ó. Aqui esse Alien aqui, ó, Converting Program. Então, por exemplo, a gente pode... vamos pesquisar... Eu vou baixar um pacote.deb e já volto aqui para fazer teste. Ó, detalhe, eu vou baixar um Leafpad aqui. Para baixar, você vem aqui. Aqui ele fala para você dar um update, instalar. Aqui está o link do binário. Você pode simplesmente pegar isso aqui, ó, copiar esse link, copiar. Você vem aqui, ó, ls, vamos dentro de Leafpad, ó. Não tem nada aqui. Posso usar um get, ou um wget aqui. Wget foi. Tá ali o meu arquivo do Leafpad. Então eu já vou aproveitar aqui, ó, sudo slack pkg remove Leafpad. Essa é uma maneira de eu remover. Eu posso usar o pkg tudo também. Mas isso aí é outra coisa. Removeu, né? Se eu pesquisar aqui, ó, não tem. Então como que eu posso usar o Alien para adicionar um pacote para o meu sistema?
programa tá me dando trabalho. Então, ó, alien -t, é o padrão para o TGZ, -t, leafpad, então vou botar um sudo aqui, ó. Agora ele vai converter, ele dá os warning, não sei o que, não sei o que. Agora ele gerou um arquivo lá, leafpad, traço 0818.1 TGZ. Então, install pkg, leafpad, traço TGZ, dá um sudo. Instalou. Aí, ó, ele não tá aparecendo, ó. Mas quando eu chamo aqui ele funciona. Então, às vezes tem gente que fala que converter não funciona. Vixe Maria, quase deu bem. Pode ser que quando você converta um arquivo TGZ, na maior parte, um arquivo .deb para TGZ, na maior parte ele não cria um ponto desktop confiável. Ou ele não cria. Então, se a gente dá um ls/user share applications, a gente tem todos os pontos desktop que possivelmente vão aparecer no menu de aplicativos da sua distribuição, quer dizer, do seu ambiente gráfico. Vamos subir para L. A gente pode fazer isso aqui, ou a gente pode grep leafpad. Eu não vou lembrar agora o rolê. Vamos procurar aqui mesmo que eu não vou lembrar. Vamos vir aqui. O grep é para arquivo, né? Aqui, ó, G, J, K, L. Ó, eu tenho o leafpad aqui, ó. Eu tenho o leafpad lá. Então, sudo vim /user share applications leafpad. Tem um monte de coisa aqui, nome. Deixa eu fazer o seguinte aqui, 10D para baixo, 15D para baixo, aí, exec, leafpad, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse BR aqui, vou pegar daqui para cima, vou colocar 15D para cima, 15D para cima, opa. Ele está na linha 14, então vou vir aqui, 13D para baixo. Não, 12D para baixo. Meu Jesus. Pronto. Exec, eu posso muito bem vir aqui, ó, deletar esse negócio aqui. O utility, não sei o que, não sei o que. Tá, beleza. Salvei meu arquivo. Eu sei que se eu digitar leafpad ele vai funcionar. Ó, agora ele está aparecendo aqui. Essas são noções básicas do sistema que você tem que ter para você poder lidar com sistemas operacionais como o Slackware, que você exige uma certa manobra se você quiser facilitar a sua vida. Só que para você trazer uma vida mais fácil no Slackware, você precisa pôr aqui dentro conceitos que te permitem trazer esse conforto, essa facilidade. Então, essa é uma maneira de você fazer a instalação de alguns pacotes. Outros são pacotes como, por exemplo, eu instalo aqui no meu apt, como, por exemplo, o Sublime Text. Se eu dar um cd dentro de Sublime, esse aqui é um tarball. O termo de tarball seria um arquivo compacto, e dentro dele existe todo um ecossistema para aquele software funcionar. Tá? Eu tenho aqui o meu ponto desktop. E lá ele está tudo configuradinho, bonitinho. Aqui no caso, a única coisa que eu preciso mudar é esse diretório aqui, né, para ele funcionar direitinho. Então tá aqui, opa. Simplesmente movi isso aqui para dentro do barra, para dentro de user share applications, movo lá para dentro e ele tá aqui, ó. Como vocês podem ver, o Sublime Text está aqui bonitinho. Então, essas são as maneiras que eu uso para instalar um pacote aqui no Slackware. Converter um pacote para o Slackware é complicado, porque pode ser pacote que dê pau, pode ser pacote que não dê certo. Eu priorizo os pacotes .deb porque eles têm um maior número de dependências
nele mesmo. Tem gente que fala que o Slackware é bom porque se você remove o pacote, você remove só ele, não a dependência, diferente do Deb ou do Ubuntu, porque dentro do .deb tem vários arquivos. Então, geralmente, quando você instala um .deb, ele não precisa de dependências porque provavelmente já está ali dentro. Tá? É por isso que o empacotamento .deb é um dos mais legais que tem. Então, você precisa ter noção para saber disso, saber, por exemplo, eu tenho um pacote do, do LibreOffice, a versão 6.4, para o Slackware. Aquele pacote eu converti do .deb, só que eu tive que adicionar alguns recursos que era importante existir para funcionar 100% no Slackware. E dos pacotes de LibreOffice que eu experimentei, foi o melhor que funcionou. Por quê? Porque eu fui a fundo até fazer funcionar direitinho. Então, essas são as dicas mais importantes que você precisa ter, precisa saber para começar a usar o Current sem quebrar a cabeça, sem falar que o sistema é ruim, não vale a pena usar. Vale sim. Esse vídeo deve estar gigante, mas se você tiver paciência de assistir ele inteiro, com certeza você sabe, a este momento você já sabe o que fazer para usar o sistema sem ter dor de cabeça nenhuma. Beleza? Um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração, vou ficando por aqui e fui!